Vamos às notícias da Cidade do Galo. Vamos ao noticiário do Atlético agora com o Igor Tepe, o nervosão, e com o nosso querido Roberto. Fuxicória, água de coco, chá de camomila, Lexotan, maracujina e sonífero. É o que você tem que tomar para ficar calmo hoje, mas em doses homeopáticas. Esse é o Galo. Ei, Galo. Primeiro, gente, só pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, que hoje eu tô sem o menor saco de receber telefonema, então eu vou tentar dosar um pouco as palavras, tá? Ontem houve aquele resultado vexatório do Atlético, a goleada por 4-1 para o Grêmio. Aliás, que começou a se desenhar com um gol ridículo sofrido pelo goleiro Wilson. E vocês são provas vivas. Na transmissão, o Paulo Leite falou, ele não sofreu o gol, ele marcou. Não, ele marcou o gol, na verdade. Ele quis segurar a bola. Vai segurar a bola, você sabe. E vocês são provas vivas que quando foi cogitada a vinda do Wilson, eu questionei aqui, não pelo Wilson, mas pelo que o Atlético iria ou agora irá gastar com ele e pelo que seria entregue em campo. O Wilson até hoje jogou 3 jogos com a camisa do Atlético, contra o Flamengo, contra o Grêmio, no Brasileiro, tá, gente? E qual foi o outro jogo que ele jogou? É que o Cleiton tava viajando, agora não vou me recordar, mas enfim, perdeu os 3 jogos, 0 pontos disputados. O Wilson teve ainda um jogo na Copa Sul-Americana, né? Mas o Atlético acabou sendo eliminado também. Então, assim, tá com quase 100% de aproveitamento negativo. O Wilson, não é culpa dele, tá? Não tô colocando responsabilidade nas costas do Wilson. É mais por uma questão de ilustrar que o discurso de austeridade, de responsabilidade com o dinheiro do Atlético, de investimento assertivo, fica só no discurso, gente. E o Atlético tem uma turma muito boa para falar e muito ruim nas ações dentro do clube. Posto isso, Marcelo Pereira, eu quero salvar, entre aspas, as atuações de Hever, Luan, Marquinhos e Franco de Santo. Foram jogadores que brigaram, jogadores que têm aí conseguido honrar as oportunidades que são dadas para ele. Antes da gente entrar no novo treinador do Atlético, que aliás, gente, se eu começar a chorar, vocês não liga não se assustem, porque realmente é a vontade que dá. Eu tô com uma mistura de vontade de chorar com uma vontade de vomitar aqui. Calma, ô Lucas, se puder trazer um balde para colocar do meu lado aqui, porque a qualquer momento pode acontecer. Vamos tratar da demissão do Rodrigo Santana. Já tinha dito aqui com vocês também, fora do ar até, que o Atlético estava esperando essa sequência de jogos de Palmeiras, Flamengo e Grêmio acabar para mandar o Rodrigo Santana embora. Ou seja, tava entregando para ele a pedreira. Esperando a bitela mais bruta na mão do Rodrigo Santana, e aí substitui, coloca um treinador para enfrentar o Ceará, um CSA, e aí vai começar com um jogo teoricamente mais fácil, mas ganhar do CSA lá não vai ser fácil não, viu, gente? E pra te falar a verdade, perdeu pra todo mundo, não é possível ganhar do Ceará, do CSA, né? Deixa o CSA também dar uma distanciada um pouquinho. Não foi a gente que perdeu do Avaí? Não. Graças a Deus. Não foi a gente que perdeu do Avaí, não perdeu o Avaí. Foi um empate lá, né? Pra mim é derrota. E se perdeu também, nem tô lembrado. Mas enfim, o bom de memória aqui da rádio é o Vinícius Silveira, com a cabeça daquele tamanho. Foi o que aconteceu, e o que mais me assustou foi quando eu perguntei pro Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, já que vinha se desenhando essa demissão, qual era o perfil de treinador que o Atlético pretendia buscar, e ele respondeu assim: nós não temos essa decisão de perfil estabelecida, porque isso não estava sendo analisado dessa forma, ou seja, mesmo sabendo que o futebol é assim, que a cada resultado ruim do Rodrigo, cada vez mais ele ficava numa condição de fragilidade, e quem trabalha com futebol sabe que isso é assim.
Não tem outra forma de encarar isso. Mas nós vamos conversar, eu vou conversar com o presidente, já conversei com ele agora, mas vamos fazer uma reunião amanhã com a diretoria. Evidentemente que amanhã nós já viajamos para enfrentar o CSA. Nós vamos ter uma comissão técnica de caráter provisório. O Lucas Gonçalves permanece na equipe de trabalho. E o Lucas tem um papel importante nisso, porque conhece os jogadores, conhece todo o trabalho que vinha sendo feito. Mas amanhã nós vamos nos empenhar ao máximo para que esse profissional chegue o quanto antes, porque cada jogo para nós agora passa a ter uma importância transcendental. Padreco, é aquela explicação do inexplicável? É meio complicado isso, né, velho? Mas o Igor pode nos orientar melhor, né, Iguinho? Porque é um bate-papo que aquela... Boa. É tipo o engodo do marketing, essas explicações. O Atlético, parece que quando ele anunciou o Wagner Mancini, Meu Deus, deu o recado seguinte: ó, gente, é o que deu. A gente não tem competência para trazer outro treinador. E a gente vai pelo caminho mais fácil. Ô Rafa, você tem aquela foto que eu pedi pro Lucas mandar? Põe na tela da 98 Live. Wagner Mancini e Rui Costa já trabalharam juntos na Chapecoense, né? Sim. Naquela época da reconstrução da Chape e tudo. E aí você chega e fala: ô parceiro, te ajudei naquela época da Chape aqui. Dá uma mão aí. Dá uma moralzinha aí. Ninguém tá querendo vir pra cá pro Galo. Dá uma moral pra nós. E o Wagner Mancini recentemente saiu do São Paulo, né? Então ficou disponível no mercado. Óbvio que não vai recusar. No salário não deve ser no mínimo aí 30 vezes aquilo que nós ganhamos aqui na rádio, no mínimo, né? Então não é um salário baixo. Ele tá ganhando 15 mil reais, então? Por aí. E vai pelo caminho mais fácil, né? Assim, quando vai das contratações, sempre vai no empresário amigo, né? Velho, me ajuda aí, tô precisando trazer um fulano de tal. E aí você vê, não é que tá beneficiando A ou B, mas é pela facilidade do negócio, sabe? Então, assim, eu tô achando bem aquém, assim, o trabalho do Rui em termos de entender a grandeza do Atlético. E como o presidente Sérgio Sete Câmara, pra mim, tá terceirizando o Galo na administração, no futebol, na hora de dar uma justificativa, o presidente não aparece e o torcedor quer saber do presidente, sabe por quê? O Rui amanhã vai embora e tá empregado no outro time. Teoricamente, o presidente, que é o Sérgio, depois que ele deixar de ser presidente, ele vai botar lá a foto dele na parede, na galeria de presidência do clube. Claro. E nunca mais vai ser presidente de outro clube. Por quê? Porque ele é um atleticano, ele tá lá como um torcedor abnegado que tá querendo fazer o melhor pelo clube. Então, nesse momento, a gente quer ouvir o Sérgio e não o Rui, com todo respeito ao Rui Costa, que é o diretor de futebol do Atlético. Pior do que isso, Marcelo Pera. Tem jeito? Tem, porque nós vamos falar ainda da sequência de Wagner Mancini. Deus pior do que isso, eu perguntei pro Rui Costa qual seria o perfil de contratações do Atlético 2020, já que vieram aí Lucas Hernandes, o Wilson Martínez, jogador que sequer tem condição de brigar pela titularidade. Quem tá falando isso não sou eu. Vamos ver a resposta do Rui. Eu penso que é um direito absolutamente profissional teu, né, de fazer uma avaliação individual. E até por coincidência, hoje eu tava passando no vestiário, fui saudar amigos que eu tenho no Grêmio e eu vi a manchete que você deu de que o Lucas Hernandes era um investimento caro e que não era nem a terceira opção, né? E é um direito tens, é a tua opinião e eu a respeito, né? Só que eu divirjo dela. Eu acho que qualquer julgamento sobre jogadores, e eu vou repetir aqui, não existe jogadores que o Rui contratou. É claro que eu vou ser avaliado por isso, né? Mas avaliar um atleta que jogou menos de 390 minutos no Atlético, vindo de uma outra história, de uma outra cultura, de um outro modelo tático, eu particularmente acho prematuro. Tu tens todo o direito de fazer a avaliação que tu queres, né? E como eu não acredito que existam jogadores que o Rui contratou, jogadores que o Rui não contratou, eu não vou citar eventualmente aqueles que possam estar dando certo, porque eu estou reforçando a tese de que o Rui é responsável pelo que ele contrata e não pelo que ele não contrata. Eu sou responsável por todos. Se todos fracassarem, a responsabilidade é minha, né? Então eu não vou fazer análise individual. Eu acho prematuro, mas não vou fazer análise individual.
Bom, primeiro vou dar a mesma explicação que eu dei ontem na jornada esportiva. Quem entende que o Lucas Hernandes não tem a menor condição de brigar pela titularidade do Atlético, não é o Igor. Vocês estão aqui de prova. Há quanto tempo eu venho falando que o Fábio Santos está mal e que o Atlético deve, no mínimo, observar o Lucas Hernandes e o Hulk para ver se eles têm ou não condição de brigar pela titularidade. Já tem aí pra lá de mês, né? Já. Então, quem colocou o Lucas Hernandes apenas 390 minutos em campo, como bem disse o Rui Costa, porque ele já estava preparado para essa pergunta que seria feita na entrevista, não fui eu não escalo o time, foi o treinador que ele, Rui Costa, colocou no comando do Atlético. Então, quem inferiu aí que o Lucas Hernandes não tem condição de brigar pela titularidade, que é o terceiro ou a terceira opção para a lateral esquerda, já que ontem quem jogou foi o Hulk, foi o treinador dele, o Rodrigo Santana, e não o Igor. Então, Rui, não é uma opinião do Igor, você se equivocou na hora de interpretar a minha pergunta. Eu questionei sobre a contratação e a não utilização deste jogador, e quem põe o jogador para jogar não sou eu. Se fosse eu, já estava jogando há muito tempo, diga-se de passagem. O Rui Costa também falou sobre o papel do novo treinador, no caso agora o Wagner Mancini, na formação do grupo para 2020. O treinador que vier aqui, eu não sei se ele vai vir ainda por 3 meses, por 4 meses, por 2 anos, né? O papel do treinador é importante na contratação, na busca de reforço, sem dúvida alguma, mas existe um trabalho que antecede o treinador, que é modelo, que é perfil, a identificação do que nós precisamos mudar, mas tudo isso, Igor, eu vou pedir licença para te nominar, que eu nunca nomino, porque isso eu aprendi que a gente não nomina, mas tudo isso, Igor, se eu digo isso agora, é talvez um gesto que não combina com o meu caráter. Eu não posso debater, depois de um momento desse, atleta, eu não posso entregar aos leões os atletas que convivem comigo todos os dias, mesmo que isso frustre a tua avaliação, mesmo que isso frustre ao torcedor. Então, assim, primeiro que pode me nominar sempre, viu, Rui? Talvez isso em respeito aos outros que participam da coletiva. Eu imagino isso, geralmente a o coletiva, que se ensina na coletiva, mas pra mim não tem problema nenhum. Não precisa pedir desculpa, pode falar sempre. Quando ele falou que não tinha o perfil e que o treinador poderia vir por 3 meses, 1 ano, 2 anos, etc., já tinha, né? O Atlético não fechou com o Wagner Mancini de ontem para hoje mesmo. Já tinha, no mínimo, ideia de quem procuraria. E no caso foi o Wagner Mancini. E muito provavelmente uma conversa já tinha sido feita, né? Gente, a primeira cagada da gestão Sérgio Sete Câmara no Atlético foi Osvaldo, entrou, aí fez um trabalho ok, tirou o Galo do sufoco até o final do ano, e aí acharam que poderiam dar sequência ao Osvaldo no ano seguinte. Calma, Osvaldo. Se fizerem isso com o Wagner Mancini, vai ter que chamar o Romídio de novo. Aí me dá 3 tapas na cara. Oba, eu dou o primeiro. Me dá 3 tapas na cara, porque não entra nessa novo, não. Velho. Não entra nessa não. E, gente, esse ano pro Atlético acabou. O Atlético tem que pensar em 2020. Quem tinha que estar aqui pensando em 2020 é o técnico que vai ficar em 2020. Será que vai ser o Wagner Mancini? E se for, por que fizeram o contrato com ele por apenas 3 meses e não até o final do ano que vem? Outro erro de convicção, de confiança, de pensamento a respeito do tamanho do Atlético. Pra mim, estão brincando de Championship Manager no Galo. E pra fechar, ô Peralta, o Rui Costa disse sobre o perfil das contratações, perguntei pra ele o perfil das contratações para 2020. O perfil de um atleta que seja vencedor, que tenha a mentalidade de muitos que tem aqui, que saiba a grandeza do Atlético, que queira estar no Atlético, né? Agora, se vai ser jogador caro, barato, o que é caro, o que é barato, né? Tu acabaste de fazer uma avaliação de um jogador que tu achas neste momento caríssimo, né? Mas será que daqui a 6 meses ele não vai ser talvez a grande contratação que o Atlético fez, não que o Rui fez? Então esse é o modelo, nós temos que trazer jogadores que queiram estar aqui, que entendam o desafio que nós temos, essa mudança de ciclo, né?
para que eu não venha aqui sempre estar explicando por que a gente foi desclassificado, por que a gente... Eu não tenho nenhum prazer de estar aqui dando explicação desse tipo. Eu queria estar falando aqui com o pessoal derramando coisa em mim, com a taça da Sul-Americana, com a medalha da Sul-Americana. Eu sei o sabor disso, mas eu tenho que estar aqui falando a verdade, e a verdade é essa. O grupo que nós temos é o grupo que vai nos começar o nosso planejamento para 2020. Ah, mas você está trabalhando outras questões? É óbvio. Eu e todos os meus colegas do Brasil, hoje eu falei com o Klaus, todo mundo está trabalhando em 2020, mas falar disso agora e relativizando o nosso grupo, eu realmente não faço e não vou fazer. A gente entende que o Rui tem que pelo menos salvar o pescoço dele, do Atlético, até o final do ano, né? Então o Rui não iria entregar aí o Carneirinho aos Leões, né? Agora, Peralta. Fala Carneiro não, amigo. É verdade. Tira esse nome daí. Me espanta também essa questão, porque é o seguinte, ele fala, o perfil de jogador é o perfil de jogador que quer estar aqui, que quer ser campeão aqui. Então você já pode descartar aí Elias e Casares do time para 2020, né? Verdade. Porque são jogadores que não fazem, menor questão de estarem aqui. Fábio Santos, tem gente que não tá fazendo a menor questão de estar aqui. Outra coisa, quem disse que o Lucas Hernandes é caro, novamente, não sou eu, é o custo-benefício dele até o momento. Pode ser que vire, mas o Atlético deixou de contratar o Felipe Jonathan, que foi pro Santos, que era do Ceará, por 6 milhões de reais, achou caro. Preferiu pagar 13 no Lucas Hernandes. O Felipe Jonathan tá jogando no Santos. É por causa do nome. Revezando com o Jorge, que é jogador, né, de experiência internacional. Assim, o Rui, ele é muito bom na oratória dele, sabe? Ele consegue escapar um pouco das perguntas, das respostas, mas, Rui, numa boa, em campo é o que o torcedor quer ver. E aí, você me aparece com o Wagner Mancini confirmado como treinador, sabendo que o índice de rejeição seria perto de 95,4%. 90%, eu acabei de botar no meu Twitter aqui, padrinho, 96% o índice de rejeição. Quanto? Do Wagner Mancini, 96%. E o Milton achou que nós estamos com 74%. Nesse momento. Tá certo. Sabe aquele negócio? Quem é o cliente do futebol? O torcedor, o torcedor. O cliente do futebol é a torcida. Se vocês do Atlético acham que a torcida não presta pra nada, só quer vacaiar, flores, se o que vocês vão fazer vai agradar o torcedor ou não, o que vocês estão fazendo no futebol? O que vocês estão fazendo no Atlético? É a mesma coisa de eu chegar na Domino's e o Orestes virar e falar, não tem pizza aqui mais não, agora a gente só faz hambúrguer artesanal gourmet. O cliente que vai na Domino's só come pizza, só quer comer pizza. Se eu quisesse comer sanduíche, eu ia na Bronx, eu ia no Seu Burger, eu ia no Cachorrão da Esquina. Manel faz com a unha. Eu ia pra qualquer lugar. Manel faz com a unha. Do carrinho lá de Pedro Leopoldo, como é que chama aquele do carrinho de Pedro Leopoldo, que o Gabriel ia sempre lá comer? Do carrinho da Chapisca. praça? Chapisca. Pô, Importante. eu tô entrando na Domino's pra comer pizza. Se eu vou no estádio, eu quero ver o meu time jogando de forma X. O torcedor quer ver o Galo jogando de forma X. Quer que quem vai botar o Atlético em campo coloque os jogadores de X e X maneira. Vocês precisam repensar esse relacionamento seus com o torcedor. O Atlético hoje perdeu receita em relação às gestões passadas com sócio torcedor, com venda de camisas, com patrocínios, com cota de TV, com pay-per-view, com bilheteria, que aliás a bilheteria, o ticket médio do Atlético tá ridículo. Ontem tinha 12 mil torcedores, mas o sócio levando 2 negros de bate-sovaco cada um. Numa boa. Uma hora a máquina para. Pra não falar, Peralta, que o Atlético hoje não tem um jogador pra ser vendido. O Atlético não faz investimento em jogador bom que vai ser revendido no futuro. O Atlético não tem coragem de colocar um jogador da base no time que vai poder ser vendido no futuro. E aí, sabe o que vai acontecer? A máquina vai parar. Parou o Atlético com a dívida desse tamanho, pedala daqui, pedala dali, vai ajustando e tal. O Atlético parou de pedalar. Parou de pedalar, atrasou o salário de funcionário que ganha 2 mil, 3 mil reais. Jogador, gente, todo mundo tem que receber. Mas jogador que ganha 50, 60, 100, 200 mil, consegue viver 2, 3 meses sem receber. O camarada que ganha 1.500, 2, 3, 4, 5, com a continha do mês todo em dia ali,
na continha, até faltando alguma coisa, precisando de um complemento, alguma ajuda, esse aí não consegue. Não consegue viver 2, 3 dias. O juro do cheque especial começa a comer, o juro do cartão começa a comer, e aí esse cara se embanana o resto da vida dele. Não pode. O Atlético não pode parar de investir, não pode parar de pedalar essa dívida que tem dele. E não é pedalar de jogar pra frente, não. Investe não aqui, sabe o que vira, né? Pô, contrata aqui o fulano por 3 milhões, parcela de 4, parcela de 500 mil. Antes de eu chegar na última parcela, eu já vendi ele por 5 milhões. Opa, já apurei. O Atlético não tá fazendo isso. Vocês não estão entendendo o tamanho do Atlético. E cada dia tende a ser pior, porque na sexta-feira houve a eleição do conselho e o presidente, eterno presidente, o prefeito Alexandre Calil já demonstrou claramente o racha que existe de pensamento entre ele e a gestão atual, que já defendeu, após a iniciada a subida do estádio, a venda do restante dos 50% do Diamond para quitar dívidas e respirar. E o Calil, vou até pegar aqui as palavras ipsis literis do Alexandre Calil. Eu mostrei a racha mesmo. Mostrei a racha. Mostrou? Mostrei que tem racha lá. A rachadura toda ali do pessoal, filho. É política, filho. Alexandre Calil disse com essas palavras: quem pensa que vai vender o restante do shopping para pagar a dívida, esperem eu morrer. Acham que o clube é feito por dementes. Fecha aspas, palavras da salvação. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ex-presidente, maior presidente da história do clube em termos de títulos. Ninguém pode negar isso, pode pensar de outra forma, mas em termos de títulos ninguém pode negar. Então o racha está exposto. A eleição do conselho foi o divisor de águas para que isso acontecesse. E agora vamos ver como vão lidar com isso, porque no ano que vem tem eleição para a presidência. Como é que vai ser essa briga política? O Vasco caiu com a briga política lá do Eurico com aquele outro menino que até morreu recentemente. O São Paulo, depois que começou a briga política, só definhou. O Cruzeiro... O Inter caiu por causa disso. O Cruzeiro tá aí nesse limbo também por conta disso. Vocês vão, por vaidade, jogar o Atlético nesse buraco de novo? Espero que não. Ô Igor, gostei das suas palavras. Você ontem arrebentou com essa entrevista que você botou o Rui Costa assim bem na parede e perguntou pra ele. Mas você falou uma coisa agora aqui, que o ano do Galo acabou, mas não fale isso de novo, senão os jogadores vão acreditar nisso. Ô gente, temos só 31 pontos, não estamos salvos de nada. Quer trocar? E esse menino Wagner Manchinho aí, ó, ele vai chegar, fica até dezembro, aí ele consegue tirar, com muito trabalho, aí vem o Deus. Porque os outros não aparecia dinheiro, não aparecia, aí aparece o Cuca. O Cuca aparece com Tardelli, com todo mundo, aí o dinheiro apareceu. Mas o Cuca é mais caro, né, padrinho? E aí? Padrinho, porque o Cuca não vai aceitar simplesmente como cordeirinho colocar em campo tudo que esses caras colocarem pro treinador, velho. O Cuca não tem esse perfil de aceitar. O Cuca é um cara que incomoda. E vai lá e fala: ô fulano, eu quero que você traga esse. Vou na imprensa e pedi pra trazer o Pierre. Os caras têm que trazer o Pierre. Foi o que o Cuca fez, o Atlético foi lá e buscou o Pierre. Vai aparecer até o Hazard aqui, velho. Trocou o Pierre pelo Daniel Carvalho. O Ronaldinho ficou sem time, o Cuca virou e falou: presidente, o Ronaldinho tá sem time. Vai atrás do cara. Pega ele. O Atlético não tem esse perfil hoje. Vamos esperar pra ver o que o Wagner Mancini vai fazer.